Porque educação, você e eu sabemos, ela vai muito além de conteúdos e de formar mão de obra para o trabalho. Será que chegou o momento, esse nosso momento, da ética, da estética, da solidariedade, da tolerância? E será que o Enem traz essas pessoas que estavam à margem do processo, que só pensavam no trabalho e não na plena cidadania? O Enem é um começo muito importante. Ele não é a única alternativa, mas ele é uma alternativa que tem que ser colocada no nosso cenário, porque o Brasil é proprietário de duas coisas que só existe aqui: vestibular e jabuticaba. Não tem jabuticaba em outros países de origem, tem que ser plantado, e vestibular do jeito que era aqui. Se você imaginar, nossa população de quase 200 milhões de habitantes, ela está submetida a um sistema educacional que vai dar educação infantil até o ensino superior, que é excludente. Por exemplo, a política de cotas, a grande vantagem dela é a polêmica. A USP não faz do mesmo jeito, nem a Unicamp, nem a Unesco. As federais estão caminhando numa direção. Não há um único modo de fazer. Mas o que não pode é nada fazer em nome de que é difícil fazer. Por exemplo, é polêmico o tema da cota? Ainda bem. Não havia polêmica há 20 anos. Sabe por quê? Porque não havia um problema. Parecia óbvio que você preparasse as pessoas nas melhores escolas privadas e no ensino superior elas ocupassem a vaga dentro do sistema público de ensino. Era óbvio. Certo? Quem diria? Boa parte dessas universidades, inclusive uma das melhores, onde você tem seu universidade de doutorado, que é a Unicamp, fundada por Zeferino Vaz, que daqui saiu, né, de Ribeirão, para fazer lá em Campinas uma universidade desse porte, né? Vocês imaginarem, nem se colocava a questão, mas boa parte das universidades públicas, inclusive as nossas ótimas no estado de São Paulo, até há pouco tempo não tinham curso noturno. Qual era a suposição? Cai a qualidade. Por quê? Porque chega lá para estudar, o aluno que não está preparado, esquecendo que nenhum e nenhuma de nós está preparado antes de ser preparado. E aí você prepara e aí ele vai fazer. É igual a gente que reclama da internet hoje, dizendo que o jovem escreve VC em vez de você. Claro, ele escreve porque esse é o modo como ele, mas há 300 anos eu diria vossa mercê. Há 200 anos eu diria vós mercê. Há 100 anos eu diria você. O mineiro diz você. Ele escreve VC. Pode virar padrão culto de linguagem ou não. Ah, mas ele não está preparado. Então prepare. Em vez de descartar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, mas no passado a escola pública era boa. Grande pergunta. Boa para quem? Para quem a frequentava. Quem é que frequentava? Junto lá estava o filho do rico e o filho do pobre. É verdade. Mas pouca gente estava na escola. E aí havia uma mescla. E eu passei, vários de nós passamos só pelo sistema público de ensino. Só que tem uma coisa, não se confunda, atenção, qualidade com privilégio. Toda vez que numa democracia você tem o melhor para poucos, não é qualidade, é privilégio. Atenção, São Paulo, que é a cidade onde eu moro, é uma cidade na qual se come muito bem. É verdade. Quem come? Quem come o quê? São Paulo tem 260 cinemas, 71 museus, 46 teatros. Quem pode frequentá-los? Não é um problema de acesso financeiro. O problema é que não se confunda a qualidade com o privilégio. Se nós temos uma sociedade que deseja dignidade coletiva, democracia real, nós temos que enfrentar essas questões. Uma delas é que o vestibular, tal qual estava colocado, ele produzia a exclusão pela reclusão dentro da exclusão. E é claro, tem que ser pensado. Outras nações, elas têm vestibular? A nação norte-americana, que é uma referência em várias situações, não em todas, tem o SAT. Certo? É pelo SAT, que é o Enem norte-americano, que agora nós estamos em condições econômicas para falar isso, né? O SAT, ele está lá como um projeto. Deu certo nos primeiros 10 anos? Não. Teve problema lógico.
Ah, mas aqui os caras falham na hora de fazer exame. A maior nação do planeta, do ponto de vista militar, não consegue proteger um presidente. Aliás, quando eles vêm para cá e trazem o presidente deles, eles colocam um monte de segurança em volta. E nós temos que lembrar para eles que nós nunca matamos um presidente nosso. Por que a gente ia matar um deles? O único dos nossos que morreu a bala se matou. Eles mataram 6 até hoje na história. O que eles vêm fazer aqui com segurança? Nós não damos tiro nem nos nossos, que nós vamos dar o tiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque, é claro, uma nação que é competente em algumas coisas, ela não é de uma vez. Nós estamos nos preparando. É a única alternativa, o Enem? Não. Nosso sistema educacional está saindo da indigência nos últimos 20 anos. Nos 2 governos de Fernando Henrique, nos 2 do Lula, e nessa metade da Dilma, nós estamos saindo da indigência. Isto é, nós estamos saindo da UTI, em educação escolar, e entrando na enfermaria. Nós não temos alta, não. Ainda cedo, estamos caminhando, estamos com quase toda a inclusão no ensino fundamental, mas não temos permanência contínua, temos dificuldade em educação infantil. Ainda tem a 6ª economia do planeta 15 milhões de homens e mulheres com mais de 15 anos de idade que não leem o lema da própria bandeira, chamada Ordem e Progresso. Algumas das pessoas estão nas nossas casas, são empregadas. Aliás, elas não vão à escola porque elas têm que cuidar da nossa casa enquanto nossos filhos vão à escola. E aí, é interessante, a gente começa a imaginar o que é que significa esse sistema conectado. Aí eu volto ao ponto. Cuidado. Alguns jovens hoje tentam te aprisionar numa ideia que é falsa. Hoje você tem filho de classe média, que é o caso de vários de nós aqui nessa sala, diz assim, eu não preciso fazer faculdade. Bill Gates não fez. O Zuckerberg no Facebook não fez. O Bill Gates não fez. Eu tenho uma resposta que você pode dar a ele se ele falar. Zuckerberg largou a universidade, sim, só que ele largou Harvard. Ele não largou uma unisquina qualquer dessa que tem por aí. Certo? Bill Gates não fez faculdade, pai. O que eu vou fazer? Ele largou Harvard no 3º ano, na qual ele fazia direito e matemática. Pacto que você pode fazer com o teu filho. Filho, você não tem que fazer faculdade. Até o fim. Faça como Bill Gates. Entre em Harvard e depois você Aí você falou do Enem. Bill Gates, o Enem norte-americano, você até sabe disso, que é educador, tem 1.600 pontos no máximo. O limite máximo de pontos é 1.600. O Bill Gates fez 1.590 quando ele tinha 17 anos. Portanto, não é que ele largou a faculdade, é que ele era um homem que já estudava, e, portanto, o estudo em si, formalizado daquele modo, não estava. Pois bem, nosso país tem uma sociedade que ainda é pouco escolarizada, mas ela não é obrigatoriamente deseducada. Não confunda escola com educação. Educação é muito mais ampla que escola. Nossa população consegue, por exemplo, uma alfabetização digital que boa parte do mundo não tem. Por uma razão até estranha, quem é mais jovem aqui talvez não imagine, mas no Brasil há 20 anos, isto é, em 1993, a inflação era de 3.000% no ano. O que gerou o sistema financeiro brasileiro a fazer uma coisa inédita, ter que digitalizar toda a estrutura, e levou nossos clientes a termos de aprender a lidar com máquina digital, a tal ponto que nós fazemos eleição, toda ela digitalizada. Nenhum país do mundo faz isso. Nos Estados Unidos até hoje ainda tem voto em alguns estados com cédula de papel. Você acha que na Alemanha, numa tarde de segunda-feira, uma velhinha vai até o banco sacar a aposentadoria com um cartão? Não. A gente já tem uma prontidão pela necessidade e aprendizado. É um dos países que mais se usa o sistema digital. O que a gente tem? Déficit, isso sim, de escolarização. Por último, e toda hora eu falo por último, só para você acalmar. Por último, já imaginou? Do total de pessoas na educação básica brasileira, 87% estão no sistema público e apenas 13% no sistema privado. Por isso, falar em educação escolar no Brasil é falar do sistema público. O sistema privado ele é extremamente restrito no conjunto da população. Está 13%. Qualquer serviço prestado numa sociedade
em que você só tenha 13% e o teu, entre aspas, concorrente tem 87%, não é uma questão a ser comparada, é comparar laranja com melancia. Por isso, a questão séria no Brasil não é ensino público versus ensino privado, é ensino bom versus ensino ruim. E bons e ruins nós temos em ambos os campos. E desse ponto de vista, você sabe, você está dentro do sistema privado, eu também. Aliás, me pergunto, porque eu sou da PUC São Paulo, me pergunto se eu trabalharia numa multinacional. Eu falo, eu já trabalho. Eu trabalho para a Igreja Católica, que é a mais antiga das multinacionais do Brasil. Tão multinacional que quem a dirige, agora já não é nem do mesmo país, nas últimas 3 eleições. Por que eu estou dizendo isso? Porque é claro que a educação é uma coisa que nós estamos apenas iniciando um debate. Já saímos sim da UTI, mas ainda estamos na enfermaria, não tivemos aula. Quando teremos, assim que a gente tiver uma perspectiva em que a gente vá testando de maneira planejada, mas não de maneira retardada, aquilo que pode ser feito em nenhuma delas. Outro sistema é o que a USP usa, a Unicamp, a Unesp, ou algumas privadas, ou o ProUni como um caminho, ou a organização de sistemas de outra direção. O que a gente não pode é ficar apenas olhando para o que nós podemos fazer aqui e assim. Desse ponto de vista, sim, eu tenho uma grande animação em relação a essas coisas. Será que ele levaria? Será que ele levaria à diminuição da qualidade? Qual qualidade? Ou do privilégio que nós estamos falando? Você diz, não, mas sabe o que é? Se eu não formar ótimos médicos, então forme-os. Mas é que esse povo que chega tem deficiência. Então supra a deficiência. Ué, que jeito que é? Fazendo uma estrutura, passando bolsa para fazer. Você quer ter uma camada da população de pesquisadores que esteja no topo? Faça isso, mas sem cortá-los por capacidade econômica. Quer fazer o que se chama de elite de pesquisadores? Faça. O que não pode é que se faça nessa elite apenas quem já é da elite econômica. Quer fazer linha de frente, que a gente chama de vanguarda na ciência, de gente que pesquisa, vai atrás, é mais aplicado, faça, mas não faça o corte por origem de classe social. Faça pela capacidade da pessoa, independentemente da classe social que ela estiver. E se ela é alguém que tem dificuldade, supra a dificuldade. Em vez de dizer, está vendo? Olha o que está acontecendo. É que nem a história de ciclo. Você não tocou no assunto, mas eu vou tocar. E por último, você sabe que o professor, a pior coisa que o professor é fazer o que está sendo feito aqui, é sentar e ficar esperando o outro falar. Dá vontade de falar para nada. Por último, olha que coisa interessante, se você imagina, claro que a gente tem aí essas nossas mudanças, modificações, e a formação de fato, ela tem que ser trabalhada desse modo, como ela vem trazendo. Agora, você não pode ter uma educação que seja pragmatista, ou seja, que forme só para o imediato, como você bem lembrou, que forme só para o agora, porque você não pode usar como referência exclusiva o mercado de trabalho na formação de pessoas, porque o mercado é volátil. Há 20 anos a gente não falava em China. Há 20 anos, sabe o que você comprava da China, que é mais idoso aqui no auditório? Lâmpada de Natal. Certo? Atenção, vou botar uma coisa que já não existia. Não existia carro importado no Brasil há 20 anos. Em 93 começaram a chegar os primeiros, que eram os Lada. Quem tinha e comprou tem até hoje. Ele é invendável e imprestável. Já imaginou se a escola há 20 anos prepara para um mercado que não existia e que ao preparar mudou? Há 20 anos no Brasil havia 6 marcas de carro, 6, e 41 modelos. Hoje tem 42 marcas e 430 modelos. Em 20 anos. Quando meus filhos eram pequenos, num domingo como hoje, a gente, para ensiná-los, andava na praça e falava assim, filho, que carro é esse? Eu falei, filho, que carro é esse? Agora a gente fica assim, filho, que carro é esse? Mudou na política, mudou na cidade, mudou na escola, mudou na educação. As últimas estatísticas, Se forem as últimas, eu já fico feliz. colocam que dos quase 5.500 municípios que nós temos no Brasil, a maioria deles não tem cinema, não tem teatro e não tem biblioteca. Será que a responsabilidade do Estado já é tardia para uma política pública que possa resgatar o direito dos jovens
de ter uma visão de mundo pluralista, ética e estética? É sim uma tarefa do poder público. Do poder público que não acredite de maneira alguma do óbvio. Um dos nossos grandes escritores, que seja eu e eu também, Nelson Rodrigues, grande pernambucano, a sua vida no Rio de Janeiro, mas como Paulo Freire, um pernambucano. Aliás, Paulo Freire, muita gente não sabe, era advogado. Muita gente vê Paulo Freire como pedagogo, mas ele era advogado. O que significa que alguns advogados ainda têm salvação. A minha família tem vários advogados, ainda não perdoa. Aliás, essa minha filha, Ana Carolina Carol, faz o prefácio do livro meu, que algumas pessoas conhecem, chamado Qual é a Tua Obra? Na outra participação minha na feira do livro, eu falei exatamente sobre isso, sobre qual é a tua obra. E a Ana Carolina Carol, como a gente chama, ela é criminalista. E para pegá-la, provocá-la, a gente mexe com o advogado o tempo todo. E ela está me processando agora, afetivamente, porque eu tive com ela semana retrasada, ela acabou de ter nenê, faz 3 meses, e eu fui visitar a ela e a neta, e ao meu genro, e estava lá com ela. E aí eu falei, filha, você sabia que agora não pode mais usar cobaia em experiência em laboratório? Eu falei, pai, faz as normas de bioética agora. Bioética só permite o uso de advogado no laboratório. Ele falou, por quê? Eu falei, bom, primeiro que tem bastante sobrando, segundo que você não pega amor no bichinho. E ela está me processando por injúria, claro que isso é uma brincadeira. Eu preciso cautela, porque o ministro da Justiça do Brasil hoje foi meu assistente na universidade durante anos, portanto, preciso cautela com essa expressão. Mas Paulo Freire, tal como Nelson Rodrigues, pernambucano, Paulo Freire e Nelson Rodrigues não se conheceram, né? Nunca tiveram aí um diálogo, embora Paulo Freire tenha morado no Rio, aliás, mais que morado, ficou preso no Rio também um tempo, em 64. Né? Nelson Rodrigues falava dos idiotas da objetividade. Quem é o idiota da objetividade? É aquele que acha que não tem como, a realidade é assim e acabou. E aí eu volto à tua questão. Existe uma idiotia da objetividade nessa questão de supor que o jovem não terá acesso, ele não conseguirá. As plataformas digitais trouxeram para nós uma coisa inédita. O jovem voltou a escrever. E quem escreve, lê. Vou dar um exemplo real. Meus pais, que nasceram no estado de São Paulo, meus pais, há 60 anos, namoravam por carta. Porque a comunicação telefônica era quase inexistente. E quando tinha, você tinha que marcar para ir no posto telefônico para receber uma ligação às 3 da tarde de sábado. Tudo era por carta. E quem escreve, lê. Por quê? Você quer escrever melhor, quer colocar a frase no meio. A minha geração, filho dos meus pais, mesclou a escrita com o telefone. Mas o pai dava bronca, porque o telefone era caro. A geração dos meus filhos parou de escrever, porque tudo era feito por telefone. E aí eles pararam de ler. A atual geração está escrevendo de novo, no Twitter, no Facebook, no antigo Orkut. Vocês já imaginaram? E a escola às vezes não nota isso, sabe o que ela fala? Eles não querem saber de nada. Aumentou o mercado editorial no Brasil nos últimos 3 anos, o número de livros vendidos. Quem diria que no mundo digital a plataforma livro, papel ia aumentar? Uma feira do livro enche de gente nos 3 lugares onde você está. Você traz Ariano Suassuna para abrir e fica lotado de gente, porque as pessoas querem ver, ouvir, falar. Volta a um ponto. Será que o jovem tem capacidade de chegar? Sem dúvida. Desde que o poder público, em parceria com o setor privado, seja capaz de fazê-lo. Atenção! Educação, essa frase é antiga e continua verdadeira. Educação não é um problema de governo, é um problema de nação. A educação é uma questão nacional, ela não é uma questão de governo. Isso significa que se a gente imaginar que as políticas têm que ser de base governamental por si, nós não faremos. Isso é uma questão do conjunto da população. É só você olhar o número de pessoas que está envolvido num evento desse porte. Tem coisa que é governo e gente que não é. Ou junta, ou não funciona. O poder público tem tarefa? Tem. Nós temos também. Uma delas é não admitir, de maneira alguma, que se suponha que é só tarefa da política pública fazê-la. Pode ser por meio até do vale do Ministério da Cultura, é uma das possibilidades. A outra é a Feira do Livro, a outra é a movimentação, a outra é a mídia,
mas o jovem não quer saber de nada, ele quer ficar vendo televisão. Meu filho passa a noite inteira na internet. Eu costumo falar, se seu filho passa a noite inteira na internet, ele está doente. Toda obsessão é doentia. Mas vou te contar uma coisa, se ele passar a noite inteira estudando filosofia, também está doente. Porque toda obsessão é doentia. Quando alguém passa o tempo todo fazendo a mesma coisa, no mundo de diversas possibilidades, é que ele está com uma fixação doentia. E nessa hora, claro, precisa prestar atenção, não se ele passa a noite inteira na internet, é porque ele passa o tempo todo fazendo uma única coisa. Se fosse só estudar também, ele tinha que ser tratado. Desse ponto de vista, tem que olhar, né, de um outro modo. E aí, é claro, para se aproximar do jovem, vocês entenderam. E a maior parte de nós não entende. Tem muita gente aqui da área de empresa. Há alguns anos você falava na empresa de just in time. Hoje o jovem fala em Justin Bieber. Alterou o modo de fazer. Teve corrida de Fórmula 1 hoje à tarde. Quem assistiu? Quase ninguém. Há 20 anos, esse auditório estaria vazio num dia de corrida de Fórmula 1. Hoje não. Claro. É outra geração. O jovem que entrou esse ano na faculdade, estou falando de faculdade, não estou nem falando de educação básica. Aquele que está esse ano, no primeiro ano de Direito, Administração, Economia, Filosofia, ele não conheceu os Mamonas Assassinos. Aquele grupo que tanto encantou os nossos domingos, aquelas músicas altamente espiritualizadas, aquele fervor religioso, sabão craqueado. Não conheceu. Outro dia em sala de aula eu falei assim, porque os Mamonas Assassinos? Falaram, Mamonas o quê, professor? Atenção, esse ano, dia 2 de março, logo que eu vou dizer, dia 2 de março fez 17 anos da morte dos Mamonas Assassinos. 17, eles morreram num domingo como hoje, no dia 2 de março de 96. Certo? Aí eu falei, os Mamonas o quê, professor? Eu falei, Mamonas Assassinos. Eu falei, o que é isso? Eu falei, era um grupo de música. Eu falei, o que é isso? Eu falei, cantavam. Vocês não conhecem, não? Foi aqueles da Brasília Amarela, Brasília. Foi Brasília, aquele carro com 2 carburadores, carburador. Aí eu vou dar aula para eles. E vou ensinar o mais jovem que eu ensino em filosofia, morreu há 2.500 anos. O aluno, se eu não souber preparar, ele vai achar que eu estou fazendo uma autópsia. Quando que a gente tem que trazer para o dia a dia, e é tarefa do poder público, fazer biópsia. Na biópsia você pega uma coisa viva que está com algum problema e faz tudo para que ela continue viva. Mas viu que ela tem problema. Há pessoas que quando pensam no acesso à cultura letrada só fazem autópsia. Ah, não tem jeito de fazer o quê? Ele não quer saber de nada. Cria a ponte que ele vai. Para eu poder ensinar, por exemplo, Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides, Zenão, eu preciso criar uma ponte com ele. E se eu criar uma ponte, aí eu chego nele. O que eu não posso é ensinar Heráclito começando de Heráclito. Se eu começar de Heráclito, eu estou começando de alguém que já se foi há 2.500, 2.600 anos. Eu preciso começar de alguma coisa. E agora? E aí eu chego a Heráclito, que dizia que a única coisa permanente é a mudança. E ele nota isso no dia a dia. Ou que dizia uma frase fortíssima para um jovem, principalmente para um adolescente, que nenhum homem toma banho 2 vezes no mesmo rio. Porque quando você volta, nem você é o mesmo, nem o rio é o mesmo. O jovem entende isso, especialmente o adolescente, porque o que é adolescência? Adolescente é aquele que está grávido de si mesmo. Ele vai dar à luz a um novo ele. Assim como a gravidez não é doença, a adolescência também não é. Mas produz alteração hormonal, oscilação afetiva, desejo e desespero e alegria. E não sabe fazer cocô. E nós estamos dando aula para ele em sala de aula, falando dos Mamonas Assassinos, falando da importância da história dele do Ayrton Senna. A última vez que nós vencemos uma corrida de Fórmula 1, esse ano vai fazer 22 anos. A última vez que o Brasil venceu um campeonato de Fórmula 1 foi Ayrton Senna em 1991. Ninguém no Brasil com menos de 27 anos tem memória clara disso. 27 anos, ele precisaria ainda lembrar bem. Faz 20, olha só, 22. A última vez que nós demos o campeonato de Fórmula 1, o presidente do Brasil era o Collor. A União Soviética ainda existia. E eu, Cortella, era secretário de Educação da cidade de São Paulo. Você já imaginou? E aí eu chego e vou trabalhar com ele. Eu digo, isso não é problema de política pública. Nem sempre. Também é da nossa formação, da nossa capacidade. Por último, você pensou? Sim. Olha só,
então. A palavra é tua. Então vamos abrir as perguntas. Nós temos 2 microfones, tanto aqui. Onde estão os microfones? Está lá? Quanto ali na nossa A outra esquerda. está lá? Onde está?